Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Isaías. Gabriel e Luan, vocês receberam os papeizinhos para acompanhar o sermão? Recebeu? Será que foi vocês que estavam orando para a luz não voltar para poder... Não deu certo. Nós estamos interrompendo por hoje à noite nossa série no livro de Efésios, e eu sei justamente uma das razões que essa energia faltou. Essa semana no seminário eu vou estar fazendo o último sermão de prova. Eu não gosto de preparar um sermão para um ambiente de prova, eu gosto de preparar para a igreja. Então eu faço para a igreja e depois eu levo lá para o seminário. Não é a primeira vez que eu preparo um sermão de prova, vou pregar e no domingo falta energia. Isso aconteceu em Recife. Então, se você está achando quente, imagine lá, né? Mas calma, é o último sermão de prova, então creio que isso não vai acontecer de novo. Nós vamos falar nessa noite sobre um tema muito importante: arrependimento. A primeira tese de Martinho Lutero, das 95 que ele afixou lá na capela, na Catedral de Wittenberg, dizia exatamente o seguinte: Deus requer que continuamente nós vivamos em arrependimento. É interessante que essa foi a primeira tese de Lutero que originou toda a reforma protestante: arrependimento contínuo na vida dos crentes. Deus requer isso. Nós podemos dizer, sem sombra de dúvidas, então, que o arrependimento é uma doutrina essencial para a teologia reformada. O arrependimento é fartamente ensinado nas Escrituras. E o arrependimento é uma necessidade vital e contínua na vida dos crentes. Portanto, é muito oportuno pensar sobre ele. Vamos à leitura do texto. Isaías, capítulo 57, a partir do verso 14. Alguns ainda estão procurando. Diz assim a palavra de Deus, Isaías 57, a partir do verso 14. Disse-á: aterrai, aterrai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Pois não contenderei para sempre, nem me indignarei continuamente, porque do contrário o espírito definharia diante de mim, e o fôlego de vida que eu criei. Por causa da indignidade da sua cobiça, eu me indignei e feri o povo. Escondi a face e indignei-me, mas rebelde, seguiu ele o caminho da sua ignorância. Tenho visto os seus caminhos da sua escolha. Bem, eu o guiarei e lhe tornarei a dar consolação, a saber, aos que dele choram. Como fruto dos seus lábios criei a paz. Paz para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor, e eu o sararei. Mas os perversos são como um mar agitado que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Vamos orar mais uma vez? Senhor amado, nós estamos aqui diante da Tua palavra, Senhor, nessa noite tão especial, ao mesmo tempo uma noite com circunstâncias atípicas, Pai. Nós precisamos mais do que nunca da ajuda do Teu Espírito, para que possamos ouvir e entender a Tua voz. Entender, Pai, entender um pouco mais do Teu Evangelho, da Tua graça e do arrependimento que nos cabe, Senhor. Nos ajuda, por misericórdia, em nome de Jesus. Amém. O escritor espanhol Miguel de Cervantes, ele disse certa vez que a cura
para as enfermidades da alma é um bom arrependimento como remédio. Interessante, porque isso é uma verdade que pode ser sentida por nós. A nossa alma ela só está curada quando nos arrependemos. Isso diz respeito, por exemplo, a casamentos. Enquanto não há uma reconciliação para tratar de certas feridas, nós padecemos efeitos. Isso é verdade quando a criança precisa desculpar-se diante do seu pai ou da sua mãe, enquanto ela não confessa o seu erro, enquanto ela não abre o seu lado para dizer: pai, errei, mãe, errei, o relacionamento fica um pouco prejudicado. Mas aí eu faço menção mais uma vez a essa definição, que o arrependimento é remédio para a alma, e eu extrapolo um pouco mais ela para dizer: é um remédio, ele cura, ele é necessário, mas ele é ruim. Ele tem sabor amargo. Por favor, você não precisa ficar constrangido em dizer que não gosta de arrependimentos. Não gosta de se arrepender. Nós podemos tranquilamente afirmar que o arrependimento faz bem, mas não é bom. É um dever inquestionável, mas não é um prazer e não é agradável. É necessário, porém doloroso. É importante, contudo, é humilhante dizer: eu errei. Mas fugimos disso. As alternativas são muitas. Os homens tentam abafar e negar sua culpa para fugir do arrependimento. É vão. Os homens tentam endurecer a sua postura, ignorar, seguir a sua vida. É raro, mas que a vida siga. É vão também. A postura correta é engolir o orgulho. É matar o pecado, abrindo a boca, confessando a Deus e confessando ao nosso próximo: eu pequei. Essa é a postura do cristão, apesar de não ser fácil. Aí você está escondido agora nas trevas, né? Nessa mensagem que é dura. Não sei. Não é fácil. É realmente um desafio na vida de nós. Mas o Senhor é tão bom que, mesmo Ele sendo a parte ofendida, Ele nos incentiva. Ele vem ao nosso encontro, Ele nos ajuda com arrependimento. Nesse texto nós encontramos isso aqui. O Senhor Deus, pela boca do profeta Isaías, Ele está não só convidando as pessoas ao arrependimento, Ele já fez isso desde o capítulo 1. Agora, Ele está dando promessas àqueles que estão arrependidos. Eu quero que você pare por um instante, imagine só o cenário disso aqui. São pessoas que estão debaixo do castigo de Deus. São pessoas que olham ao seu redor e percebem que os outros pecadores estão endurecidos e não querem saber do Senhor. Mas há alguns que choram. E a esses, Deus promete que vai fazer coisas maravilhosas com esse arrependimento. Ouça, meu irmão. Deus não pega a sua carta de arrependimento a Ele, amassa e joga fora, como se desprezasse. Deus não pega o seu recado de arrependimento e o ignora no escrivaninha cheio de outros papéis. Ele recebe e Ele faz coisas maravilhosas e preciosas com arrependimento. Ele nos estimula através de promessas. Nós veremos nessa noite, com a graça de Deus, as promessas que Deus faz aos arrependidos. Nos versos 14 e 16, nós veremos a primeira promessa, que é uma promessa de acolhimento. Nos versos 17 e 18, nós veremos a segunda promessa, transformação. E por fim, dos versos 19 ao 21, a promessa de paz. O tema da nossa exposição nessa noite vai ser promessa aos arrependidos. Quais são essas promessas? A primeira delas, que está no texto, é uma promessa de acolhimento. Quem aqui tem medo de arrependimento? Eu não estou falando só de medo das consequências. Eu estou falando medo da rejeição. Você não precisa nem confessar. Mas pense, quando você vai pedir perdão a alguém, vai confessar um erro, vai demonstrar arrependimento, como o coração bate mais forte, como a mão sua, como a língua resseca, como a garganta fica travada. Porque no momento em que eu chego para alguém para pedir desculpa, pode ser seu pai, sua mãe, um conhecido, qualquer pessoa que você ofendeu, você está diante dela desarmado. Você se abriu, você se expôs e agora aquela pessoa pode lhe sentenciar, lhe rejeitar e colocar para fora. É por isso que a gente tem medo da exposição que o arrependimento causa.
Mas o Senhor vai tratar isso com uma promessa nesse texto de Isaías. O verso 14 do texto, ele é surpreendente, porque ele fala de um caminho. Mas aqui nós não temos um governante que abre estradas. Quando eles fazem isso já é surpreendente. Mas o que nós temos aqui é um Deus que nos versos do 1 ao 13 do capítulo 59, ele está falando de pecados pesadíssimos. Ele está falando de um povo rebelde, de um povo que está debaixo do castigo. No meio disso tudo aparece uma voz dizendo: aterrai, aterrai, preparai o caminho, um caminho para que meu povo possa passar. Tirem os obstáculos. Isso é impressionante. É um Deus que no meio do pecado, no meio da rebelião, ele toma a iniciativa de preparar o caminho. E há detalhes maravilhosos aqui nesse texto. Por exemplo, o verbo tirai, no hebraico, ele está de uma forma intensiva. Ao pé da letra, não é simplesmente tirar, não. É como se dissesse: erga para cima todas as pedras que estão no caminho. É como alguém que está preparando uma estrada. E ele vai jogando tudo para longe. Ele está totalmente empolgado com aquele serviço. Não é aquele cara que faz um serviço desmotivado, se arrastando, vai afastando aqui uma pedra. Não, é joguem para cima as pedras, os obstáculos. Eu quero essa estrada limpa, lisa, para que meu povo passe, para que meu povo venha até mim. Isso já deveria chamar a sua atenção. Olha a disposição de Deus de trazer para si arrependidos, como é intensa. Mas tem mais. O versículo 15 vai descrever quem é esse que nos chama e que abre um caminho para nós. O texto, que é muito conhecido, que é muito belo, diz assim: assim diz o alto, o sublime, o que habita na eternidade, o qual tem o nome de santo. 4 características gloriosas de Deus. Mas para quem está em pecado, elas são assustadoras. Ele é alto, sublime, santo e habita na eternidade. E ele abre um caminho. Eu não vou nesse caminho, não. Porque se eu cruzar esse caminho, eu vou dar de cara com ele. E eu sou pecador. Veja, Deus não vai negar nenhum dos seus atributos gloriosos. Olha o que ele vai dizer no verso 15. Habito no alto e santo lugar e confio. Mas habito também com o contrito e com o abatido. Espetacular. Ele é tudo isso que foi dito. Mas ele é também compassivo ao ponto de estar habitando com aqueles que têm o coração quebrado por causa do seu pecado. O texto não está dizendo que ele nos tolera. O texto não está dizendo que ele passa um tempo conosco. O texto não está dizendo que ele nos suporta por alguns minutos. Ele não é uma visita, ele não nos visita, ele habita conosco. Ele se demora, ele passa tempo na nossa casa, ele finca as suas estacas ali. Ele está ali tomando conta, enchendo a casa com o seu aroma de graça. Ele habita no contrito. O texto vai dizer, ele habita no contrito para vivificar o espírito do abatido e vivificar o coração dos contritos. Ele vem, ele habita, ele faz uma obra magnífica. Ele traz vida, ele traz ânimo, porque o pecado suga as nossas energias. Aqueles de vocês, aqueles de nós que já enfrentaram pecados contínuos e difíceis de largar, sabem que aquilo rouba a nossa alegria, A gente fica a ponto de até morrer, por assim dizer, se fosse possível. Mas o Senhor vem e traz vida ao coração do abatido. Esse é nosso Deus. Mas não abandone ainda esse texto sem fazer uma pergunta. Como é que alguém que é tão santo, que habita no alto lugar, que é tão puro, poderá habitar com pecadores como nós? Como é que ele pode habitar mesmo que o coração esteja quebrantado? O verso 16, ele fala de uma restrição da própria natureza de Deus. Um comentarista vai dizer que é uma restrição não explicada. Há uma interrogação do tamanho do mundo. Como ele pode fazer isso? Olha o que ele diz. Pois não contenderei para sempre. Contender aqui é entrar com ação judicial. Ele não vai ficar litigando, ele não vai ficar brigando para sempre com o pecador. Mas deixa eu dizer uma coisa. Ele tem razões para fazer isso. O pecado não continua ali, mas ele diz, não contenderei para sempre. Nem me indignarei
continuamente. Porque do contrário, por que ele não faz isso? Definharia diante de mim o fôlego de vida que eu criei. Se Deus contendesse para sempre com pecadores, se Deus fosse irado o tempo todo contra os nossos pecados, não haveria esperança para nós. Nenhum de nós, toda a carne pereceria. Mas Deus diz: eu não vou contender para sempre. E aqui, a pergunta que fica aberta em Isaías, ela é respondida no Evangelho. Sabe, esse caminho que Deus está abrindo, vai aparecer um homem lá na Palestina, no século I, que vai dizer: eu sou o caminho. E assim como as pedras de tropeço seriam erguidas para que o povo passasse, ele foi erguido na cruz do Calvário, para que Deus não contendesse para sempre comigo e com você. Ele não contende, ele não entra na justiça contra nós, porque a justiça foi saciada em Cristo. Ele não se indigna continuamente, porque toda a sua ira foi despejada sobre o seu filho. E porque o filho se fez impuro, você foi feito puro. E agora você pode ser acolhido por Deus. A pergunta de Isaías é respondida em Cristo. Aqueles que estão em Cristo, eles não são rejeitados, eles não são destruídos, eles não são condenados, eles são aceitos, amados e acolhidos por causa da sua aliança. Agora entenda, sem aliança não há acolhimento. E aqui me chama a atenção um homem que leu o nosso tempo e sentiu falta de alianças. Um sociólogo chamado Zygmunt Bauman. Ele escreveu vários livros dizendo que nós vivemos em tempos líquidos, onde não há mais profundidade, não há mais relações que são duradouras. Tudo é rápido, tudo é superficial, tudo vive numa relação quase que comercial, e até o casamento. Ele analisa o casamento em um dos seus escritos chamado Amores Líquidos. Ele diz o seguinte: o casamento no passado era um contrato, era uma aliança entre duas pessoas, na qual elas se comprometiam por toda a vida. Mas hoje nós vivemos tempos líquidos, onde não há mais um contrato, uma aliança. Há uma relação de consumo. Sabe você, quando é solteiro, que precisa estar bem apresentado, que precisa estar bem, porque você está numa prateleira para que alguém venha e lhe leve como um produto? Grosso modo, podemos dizer que é assim. Imagine isso sendo transplantado para a vida toda, no casamento. E agora não é mais uma aliança, é uma relação de consumo. Esse sociólogo que não é cristão vai dizer: isso foi terrível para as pessoas. As pessoas a qualquer momento podem ser despejadas e soltas, porque os relacionamentos não têm mais aliança. Um dia que ele não me quiser mais, ele me bota para fora. Um dia que ela não se agradar mais de mim, eu sou despejado. E isso causa insegurança. Ele usa até a ilustração. No passado, a casa era um lugar onde eu entrava, podia tirar a minha armadura que eu uso para enfrentar o mundo e ser quem eu sou. Hoje não se pode mais fazer isso. E num lugar onde não há aliança, não há espaço para reconhecer pecados. Não há espaço para errar. Não há espaço para confissão. Não há espaço para arrependimento. As pessoas não têm esse direito e essa liberdade mais. Mas quando nós olhamos para Deus, há uma aliança. Ele não vai despejar a sua noiva. Ele não vai abandonar o seu povo. Ele não nos trata numa relação de consumo, porque Cristo foi consumido por nós. É uma relação segura e duradoura. Não vai haver desquite, não vai haver divórcio da parte do nosso Cristo. E Ele está dizendo isso para você como promessa, para que você tenha a segurança de confessar os seus pecados a Ele. Você não precisa mais usar máscaras diante de Deus. Você pode abrir o seu coração, rasgar o seu coração e dizer: Pai, pequei, sabendo que Ele não vai te rejeitar, Ele vai te acolher. Essa promessa é maravilhosa. Gabriel e Luana, prestem atenção. Muitas vezes os seus pais, os seus irmãos, os professores, quando querem te ensinar sobre Deus e como você tem que andar na linha, eles dizem que Deus é um juiz que está olhando todos os seus passos. É verdade. Mas existe um outro lado. Ele não é só juiz, Ele também é Pai, que te ama. Você pode confiar nele e você pode confessar os seus pecados.
Nós precisamos dessas duas verdades. Porque Deus só como juiz afugenta o pecador que é consciente. Mas Deus como Pai estende os seus braços e eu sou livre para confessar. Sabe aquela ilustração que o sociólogo usou da armadura? Meu irmão, você está de armadura ainda. Você passa o dia todo no seu trabalho fingindo que é invencível, para que as pessoas não te engulam ali. Você passa o tempo todo com essa armadura no mundo. Quando chega na casa do seu pai, tira a armadura, mostra a ele quem você é. Ele sabe que você é pó. Ele conhece todos os seus pecados. Não adianta esconder. Ele está te convidando hoje para confessar. E essa palavra de arrependimento não é só para quem ainda não entregou-se a Jesus, é para nós que já nos entregamos. Ou será que foi só eu que pequei essa semana e preciso confessar os meus pecados? Ou será que sou eu somente que luto muito tempo contra pecados que eu preciso confessar na presença do meu Deus? Não adianta ficar escondendo nem ficar abafando. E se por acaso tem alguém aqui que ainda não se rendeu a Jesus, eu sei que essa ideia de um Deus que vê todas as coisas é incômoda. Por isso que alguns tentam negar, mas não vão conseguir. Um dia, todo mundo vai estar diante de Deus que é juiz e que julga todas as coisas. Todos conhecerão essa verdade. Mas hoje o Senhor está dando a oportunidade de você conhecer o outro lado. O Deus que perdoa, o Deus que acolhe e o Deus que salva em Jesus Cristo. Corra para Cristo hoje e pare de correr de Cristo. Essa é a primeira promessa, meus irmãos. Deus promete que Ele vai acolher os arrependidos. Promessas aos arrependidos. Quais são elas? A primeira promessa é uma promessa de acolhimento. A segunda, nos versos 17 e 18, é uma promessa de transformação. Nós temos aqui também uma segunda necessidade de arrependimento. Há algo que inibe o nosso arrependimento. Quando eu penso, eu vou confessar, mas se eu sei que daqui a um tempo pode ser que eu caia de novo, peça perdão, eu vou acabar ficando cínico, sem fazer a mesma coisa. É verdade, isso inibe. Mas deixa eu lhe dizer que a promessa do verdadeiro arrependimento é que Deus vai transformar o nosso coração de pouco a pouco. Quando nós confessamos e nos arrependemos, nós não somos mais o mesmo. Mesmo que você caia pouco tempo depois, vai ser diferente. Porque a tristeza no seu coração pelo pecado já é sinal que Deus está agindo. Veja isso no texto. Há uma pergunta aqui antes de entrarmos no verso 17. Se Deus já disse que não vai contender para sempre, se Deus já disse que não vai se irar para sempre, por que ele está chegando um pouco? Verso 17 nos diz: por causa da indignidade da sua cobiça, eu me indignei e feri o povo. Deus não suportou aquele pecado. Por indignidade da cobiça aqui, eu quero que você não entenda que esse é o único pecado deles, é porque a cobiça representa todos os pecados. Não é à toa que ela é o último dos 10 mandamentos. É como se dissesse, se você achar que escapou dos 9, quando você chegar na cobiça, você é pego. Porque nós o tempo todo desejamos aquilo que não temos. E desejamos aquilo que não temos, muitas vezes, a revelia da palavra de Deus. Passamos por cima da lei de Deus, porque nós queremos. Essa é a essência do pecado. E Deus está dizendo que essa cobiça ofendeu a Ele. E Ele teve que tomar uma postura. Ele se indignou e Ele feriu o povo. Ele, como pai, Ele castigou aquela nação. Mas veja que a coisa vai ficar mais complicada ainda. É dito que ele não só feriu no versículo 17, mas ele também escondeu a face. Olha que coisa pesada. Às vezes disciplinamos os filhos, vocês que já são pais de filhos que estão fora do útero, disciplinam os filhos, mas logo depois você dá um abraço, você acolhe, faz olha e tal, foi para o seu bem. Agora, na situação específica que Deus feriu e Deus virou o rosto. Por que Deus virou o rosto? Porque, na verdade, o que Ele desejava é que aquele povo se quebrantasse e fosse atrás dele. Mas o texto vai dizer, logo depois que Ele virou o rosto, que Ele se indigna novamente. Por quê? O final do verso 17 explica. Mais rebelde seguiu ele a sua própria escolha.
O povo foi ferido, o povo foi machucado, e mesmo assim ele continuou no seu caminho. Luan e Gabriel imaginam o seguinte: os pais reclamam, os pais castigam, os pais batem, depois de bater eles passam o dia todo distante de você, dando um gelo em você, e mesmo assim você está duro, endurecido na sua rebeldia. Eita, povo ruim. O que é que Deus vai fazer então? Talvez fosse o caso aqui de eliminar todo mundo. Mas nós temos aí uma verdade surpreendente. No verso 18 ele diz: tenho visto os teus caminhos e o sararei. Não faz sentido isso aqui. Ele feriu, mas agora ele vai sarar. Olha o final do versículo 18 que diz: tornarei a dar consolação. Ele virou o rosto e agora ele vai consolar de novo. Há uma mudança aqui. Se no momento ele fere, no outro ele cura. Se no momento ele vira o rosto, agora ele consola. O que mudou? Será que foi o povo que mudou? Leia o versículo 18 todo comigo agora. Tenho visto os teus caminhos e o sararei. Também o guiarei e lhe tornarei a dar consolação. É Deus que faz o povo mudar. É Ele que diz: eu o guiarei. Promessa magnífica. Agora entenda. Essa promessa aqui não é dada a todos de forma discriminada. Esse texto aqui do 14 a 21, ele fala de um povo específico, não de todo Israel. E como saber se eu estou dentre esses, que vai ser sarado, que vai ser consolado, que vai ser guiado, transformado, mudado da direção? O texto nos responde no verso 18. Aos que dele choram. Aqueles que estão chorando serão consolados, sarados e guiados. Porque o choro já é sinal que Deus já está guiando o seu coração. Porque o homem sem Deus não chora por causa do seu pecado, não. Aqui tem uma palavra para você. Sabe aquele pecado que você odeia, às vezes parece que você ama, e você se pega chorando por causa daquilo, e pensa: eu não sou cristão, eu não sou cristão. Se você não é cristão, você acha que você está ali chorando? Você passa aí pelas ruas e vê os pecadores chorando pelos seus pecados? Não. Aquele que chora é porque Deus já está fazendo alguma coisa no seu coração. Eles vão ser guiados, consolados e sarados. Como não lembrar da palavra do nosso mestre? Bem-aventurados são aqueles que choram. Como não lembrar dele? Como não lembrar dele que nós lemos aqui? É aquele que se alegra quando alguém se arrepende, quando a ovelha perdida volta para o pasto. Ele é aquele que no meio da nossa rebelião, quando estávamos indo na direção oposta, ele veio até nós. Ele é aquele que nos consola. Ele é aquele que nos cura através das suas feridas. Ele é aquele que nos guia por seu Espírito, pela sua palavra. É Cristo. Cristo é o cumprimento dessa promessa. E aqui eu quero amarrar isso no seu coração. Aqueles que são alvos do verdadeiro arrependimento, eles serão transformados por Deus. A ilustração que o pregador usou que me marca sempre. Quando você olha duas crianças no ventre, você não tem como saber aquela que pertence a Deus. Essas crianças saem, essas crianças nascem, e fora do ventre a coisa fica mais confusa. Porque Esaú é homem bruto, é homem forte, mas é homem que despreza a religião, despreza a Deus, vende os seus direitos pelo prato de lentilhas porque está com fome. Deve dizer: eu acho que não é esse não, o que pertence ao Senhor. Mas quando você olha para o seu irmão gêmeo, Jacó, é um malandro, é um mentiroso, é um enrolando. Diz: quem desses dois pertence a Deus? Acontece que Saul passa a vida conhecendo Saul. Jacó, logo no início da sua trajetória, precisa fugir de casa, longe da sua família, por causa da coisa que fez. Jacó é aquele que, fugindo de casa, sozinho, está tão cansado, que ele deita a sua cabeça numa pedra e dorme, como um travesseiro. Jacó é aquele que vai para a terra distante, e lá é explorado, é enganado, é usado.
Jacó é aquele que depois de 14 anos e passou muito tempo nas terras distantes, precisa voltar porque é expulso de lá. Jacó é aquele que ao reencontrar o seu irmão, antes de reencontrar, temendo pela vida, ele luta com um anjo. E o anjo toca nas suas articulações, de modo que ele passa o resto da vida mancando. E ali ele recebe um novo nome. Esaú é sempre Esaú. Jacó não. Jacó passa pelas mãos de Deus que o quebra. E através da dor, da disciplina, do arrependimento, Jacó se torna Israel. Esse é o que pertence a Deus. E essa promessa pertence a nós. Deus não vai deixar que o Vitor seja o mesmo Vitor sempre. Deus não vai deixar que Larissa seja a mesma Larissa sempre. Ele vai trabalhar em nós. E através dos nossos arrependimentos, Ele vai fazer uma obra profunda no nosso coração. Ele vai nos transformar e você pode confiar nisso. Eu sei que você chora por causa dos pecados, mas cada lágrima derramada é um pingo de graça que o Senhor também derrama sobre o teu coração para te transformar. Deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui. A estrada daqui até a cidade do descanso eterno, ela tem um solo molhado com as lágrimas dos santos. Nós somos o povo que chora pelos seus pecados. E algumas vezes a vista fica tão embaçada e a gente olha Cristo lá no fim da jornada e a gente tem vergonha. E a gente diz, eu não vou me apresentar a Ele assim. Não, não vai! Cristo está com você pelo seu Espírito transformando a cada passo. Cada lágrima vem acompanhado de graça. O chão está molhado não só por causa das suas lágrimas. Ele continuamente despeja o seu sangue sobre você para te purificar. Eu sei que eu não ando como eu gostaria, que você não anda como gostaria. Mas olhe para trás, seus passos não são mais os mesmos. O Senhor está te transformando. Tem batalha que é mais longa. Tem pecado que a gente abandona mais fácil. Mas em tudo, a graça não nos abandona. E através de arrependimentos diários e contínuos, a gente vai chegar até o fim. Há um pregador do passado que dizia o seguinte: as mesmas mãos que sustentam as estrelas do firmamento são as mãos que restauram o filho temeroso. A mão de Cristo é poderosa para sustentar o universo e para secar de forma suave as lágrimas do nosso rosto. Cristo é poderoso para perdoar e para transformar. Crianças, eu não sei se você já passou por isso, mas às vezes, até mesmo nós adultos, a gente tem vergonha de pedir perdão aos nossos pais, porque a gente sempre faz a mesma coisa. Mas deixa eu lhe dizer que você vai crescendo e algumas coisas vão sendo abandonadas. Você nem vai perceber, mas tem coisas, molecagem de criança, que daqui a pouco você não faz mais. Você precisa. Na vida cristã é assim também. Ou será que na tua caminhada cristã você não olha para trás e lembra de pecado que deu um trabalho para você abandonar e hoje você está livre dele? Que isso te anime. O Senhor está trabalhando no teu coração. Qual é o pecado que tem roubado a tua alegria? Qual é a prática que você sempre cai? Qual é o temperamento que tem te entristecido? Qual é a reação? Qual é a falta de perdão? O que é que ainda mexe com o teu coração que você sabe que não devia estar mais ali e que aquele que machuca que você sabe que desonra a Deus? Meu irmão, as suas lágrimas são um termômetro para a sua alma. Elas indicam alguém que não se conforma com o pecado. Persevera. Deus nos transforma de arrependimento e arrependimento. Essa é a sua promessa. Uma última palavra nesse assunto. Se você está tentando se arrepender sem Cristo, você não vai conseguir se arrepender de verdade. Só Cristo transforma. Sem Cristo, só vai haver tentativas fracassadas. Por isso, antes de tudo, antes de dizer para a sua família, me perdoe, para a sua esposa, me perdoe, para os seus amigos, me perdoe, diga para Deus, me perdoe. Só aí pode haver transformação, porque só esses é que têm a promessa que vão ser transformados pela graça. Promessas aos arrependidos. Temos duas aqui já. A promessa do acolhimento, a promessa da transformação. E por fim, nos versos 19 a 21, nós temos a promessa da paz. O pecado,
Ele promete paz, mas ele não dá, e você sabe disso. Logo em seguida vem todas as dores e dissabores que ele traz. O prazer é rápido, a dor é demorada. Mas quando nós olhamos para a alternativa da confissão e do arrependimento, a gente, vixe, é pior ainda. Vou ter que me expor, posso ser humilhado, posso ser rejeitado, enfim. Olha as consequências que vão vir. Deixa eu ficar com o pecado escondido aqui. Isso é um engano. O pecado não traz paz a quem pratica e não traz paz a quem não confessa. Cedo ou tarde, ele vem à tona, ele vai destruir tudo. É melhor tratar logo ele. Porque o arrependimento verdadeiro traz consigo também a promessa de paz. É assim que termina o nosso texto. O verso 19 diz: como fruto dos seus lábios, criei a paz. Essa expressão é um pouco difícil, mas alguns que tentam traduzir ela à luz da cultura daquele tempo, eles estão dizendo o seguinte: aqueles que antes lamentavam, que choravam, agora tem um fruto no seu lábio, que é a proclamação da paz. É incompreensível. Aquele que andava cabisbaixo e triste por causa do seu pecado, de repente, sem que o mundo entenda, ele está falando, ele está cantando sobre a paz. Algo aconteceu nesse coração aqui, foi a graça de Deus. É dito até que essa graça é para quem está perto, essa paz é para quem está longe. A paz de Deus é ofertada para todos, quem está aqui, quem está pela internet. No contexto aqui era para quem estava em Israel, para quem estava no cativeiro. Paulo vai pegar isso aqui e amplia. Ele vai dizer: Jesus Cristo oferece paz para os judeus e para os gentios. A paz é uma oferta de Deus àqueles que se arrependem. Mas veja, o texto é bem claro em dizer que algumas pessoas, elas não terão essa paz. O verso 20 vai dizer: mas os perversos são como o mar agitado. E aqui essa construção gramatical, ela está no passivo. É como se alguém estivesse com a sua mão agitando o mar. E não sou eu, não é Gabriel, não é Luan. É o próprio Deus que está agitando esse mar. Se Deus está agitando esse mar, sabe quando essa água vai ficar parada sozinha? O que o texto está dizendo é que aquele que é rebelde, aquele que não se curva, que não se quebranta, que quer resolver o problema do seu pecado sozinho, ou que nem vê o problema do pecado, ele é como um mar agitado, ondas bravas, não tem paz, não tem tranquilidade. E veja o final do verso 20: são como um mar agitado, que não pode se aquietar, cujas águas lançam sobre si lama e lodo. Quando os homens jogam sujeira no mar, isso vai lá para o fundo. Mas quando o mar é agitado, adivinha o que acontece? Toda essa sujeira, toda essa podridão, ela é jogada de novo na praia. Essa é a figura que o Senhor está usando aqui. O homem sem Deus, ele é inquieto. Ele é como um mar agitado, indomável. E por mais que ele tente abafar e esconder os seus pecados, uma hora a lama e o lodo vão vir para cima e vão ser revelados. É por isso que a sentença é tão forte no verso 21. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Não há paz. Isso aqui está muito cravado. De um lado você tem paz, do outro lado não. E no meio você tem uma cruz. Quem passa curvado pela cruz encontra a paz do outro lado. Quem tenta resolver sozinho, dá um jeito na sua culpa, fazer um remendo, esse está perdido. Aqui eu me lembro de uma história muito interessante de um escritor, também é psiquiatra, Theodore Bentler, e ele fala sobre um incidente que chama a sua atenção. Ele é um crítico das teorias que tentam deslocar a culpa dos homens. Ele escreveu até um livro sobre as teses psicológicas do nosso tempo que tentam desviar a culpa, fazer o homem acabar com a culpa. Ele é crítico voraz disso. E ele escreve, certa vez, um artigo falando sobre 2 homens. O primeiro homem era um assassino. Um homem que passou grande parte da sua vida na prisão. Roubo, assassinato, práticas violentas. E de repente ele escreve uma carta para um escritor muito famoso nos Estados Unidos, Norman Mailer. E aquele escritor fica encantado com aquela carta. Porque aquele prisioneiro, ele escrevia muito bem.
Ele tinha palavras belíssimas, tinha um potencial gigantesco. Mas ao mesmo tempo ele se encanta com as teses daquele homem. Eu não preciso nem dizer qual a inclinação política desses personagens. Mas, por exemplo, aquele homem que estava preso dizia que era tudo culpa da sociedade, de uma família desestruturada, de um Estado que não lhe forneceu o que ele precisava. Por isso é que ele tornou-se quem ele era. Aquele homem estava abafando a sua culpa. O escritor achou isso lindo. Resultado: apadrinhou aquele prisioneiro, ajudou ele a lançar um livro que foi muito vendido em Nova York e, por fim, apoiou até o pedido de habeas corpus dele no Supremo Tribunal dos Estados Unidos. Ele foi libertado. Que história bonita! Superação, reconciliação e paz. Coisa nenhuma. O perverso não tem paz. 6 semanas depois que foi liberado, com o seu livro ainda na parada dos mais vendidos dos Estados Unidos, Jack Henry Abbott mata um homem, mais uma vez a golpes de facada. Na verdade, um golpe. Ele entrou numa discussão com um garçom, que era metido a escritor também, que fez algumas críticas ao seu livro, e ele o golpeou de forma certeira. Quando preso, ele ainda levou na sua defesa. Eu não queria matar ele, porque quando eu quero matar o homem, eu desfio vários golpes. Eu só dei um. Eu me estressei na hora. Aquele homem foi preso. Na prisão, ele matou outros detentos. Ele passou mais de 20 anos encarcerado. E, por fim, ele tirou a sua vida. Eu sei que esse discurso de transferir a culpa, de negar a culpa, de não lidar com a culpa, pode ser socialmente bonito, politicamente correto, pode ser agradável para você transferir a culpa para os outros, mas não traz paz. O homem que tem paz é o homem que diz: eu sou culpado, eu me arrependo, e eu levo a minha culpa até Jesus, entrego a Ele, e ali você encontra paz de verdade. Só tem esses dois caminhos. Como é que eu posso enxergar isso na vida do dia a dia, das famílias e até das crianças? Vocês serão tentados o tempo todo a arrumar desculpas. O tempo todo a negar que são culpados, a inventar 1000 coisas para os seus pais. Mas entenda, a começar de Gabriel e Luan, mas todos nós aqui, só a paz quando eu digo: eu sou culpado. Essa é a minha responsabilidade. Me perdoe, Senhor. Esse é o caminho da paz. Tentar abafar a culpa não resolve. É ilusório. É caminho de morte. É interessante que nós aprendemos que aqueles que conquistam a paz são os guerreiros que derrotam todo mundo. Mas a Bíblia nos ensina o contrário. Cristo conquistou a paz para nós e você pode conquistar a paz para você e para a sua família quando você se rende aos pés dele. É isso que você precisa. Você não precisa com o seu próprio braço conquistar a paz. Você só se curva diante daquilo que já conquistou. Onde é que está faltando paz no teu corpo? É no teu próprio coração. Será que não há pecados aí que precisam ser confessados? Onde é que está faltando paz na tua vida? Será que é no casamento? Será que é na tua família? Será que você não está olhando muito para os outros e esquecendo de olhar para você e se arrependendo? Onde é que está faltando paz na tua vida? Será que não está faltando arrependimento também? Meu irmão, essa é uma promessa da palavra de Deus. Se você quer paz, se arrependa. Ah, mas fulano está fazendo isso. Eu não quero saber, eu quero paz. Se eu quero paz, eu quero arrependimento. E eu me apego à promessa de Deus. Confio no perdão de Jesus Cristo e acabou. Façam o que quiserem fazer. Eu quero paz, eu quero arrependimento. Nós precisamos disso. Porque quando buscamos a paz sozinhos, nós somos frustrados a cada nova tentativa. O nosso coração é o primeiro a violar os tratados de paz e ele tem a cara de pau de colocar a culpa nos outros. O caos toma conta da nossa vida, da nossa casa, do nosso mundo. Todas as bandeiras brancas que os homens hasteiam estão manchadas com o pecado. Sozinho você não vai conseguir domar as feras do seu coração. E quem te disse que você vai ter força para apaziguar a turbulência no seu lar, no mundo, na vida eterna? Você precisa de alguém que acabe com essa rebelião. Você precisa do príncipe da paz, que oferece a paz a quem se ajoelha, a quem se arrepende. Paz de verdade, só com Cristo, só para quem se arrepende. Essa é a última promessa. Aos arrependidos, Deus promete acolhimento, transformação e paz.
Eu quero trazer à sua memória uma frase que foi dita no início. Um bom arrependimento é a melhor medicina para as enfermidades da alma. Eu sei, Miguel. Só que esse remédio é amargo. E às vezes eu não consigo tomar. Eu até pego a pílula do arrependimento, mas minha mão treme. Eu deixo ali na escrivaninha. Eu quero pegar outra hora. Deixa eu trazer à sua lembrança então outra frase que foi dita também. Deus requer de nós arrependimento contínuo. Volte. Volte, pegue a pílula do arrependimento. Volte e confesse os seus pecados hoje ao Senhor. Porque o Senhor te faz promessas. Ele te garante que no momento que você expõe o seu pecado, você não vai ser rejeitado, mas vai ser aceito, amado e acolhido em Cristo. Ele te promete que ao encarar a sujeira do seu coração, você não vai se tornar um cínico. Pelo contrário, você vai chorar. E através das suas lágrimas, Deus vai estar trabalhando de fé em fé, de graça em graça. Ele vai te transformar. Ele te garante, por fim, que você não vai colher a vida toda os frutos terríveis dos seus pecados, mas no final a paz vai triunfar, porque ela foi conquistada por Cristo na cruz. Confesse seus pecados, corra para Cristo, arrependa-se, se quebrante. Ele não vai te esmagar, porque Ele foi quebrado para salvar quebrantados. Essa promessa é a nossa esperança. E é o sono de onde brota o verdadeiro arrependimento. Aqueles que já se arrependeram, continuem a se arrepender. Aqueles que ainda não se arrependeram, hoje é o dia do recomeço em Cristo Jesus. Vamos cantar juntos uma canção com o nosso Salvador.